Bom, primeiro eu estou começando desenhando o olho da esquerda. Eu fiz o círculo de fora, que é a íris, um círculo mais redondo que for possível de fazer. Depois a pupila, um círculo inserido dentro de outro círculo. Observa que eu ainda não cortei, não tirei, não apaguei essa parte de fora, que é a parte que não me interessa. Em seguida eu desenhei a parte interna do olho, um esboço bem simples. Eu fiz o desenho do esboço do olho como é na referência. Em seguida marquei a parte de dobra superior e a dobra inferior. Esse foi o primeiro momento bem simples. Feito essa primeira marcação, eu vou e retiro aquela parte do olho que não me interessa. Eu apago e fico somente com a parte do olho que é pertinente. Bom, agora eu estou juntando os dois. Aquele primeiro olho que foi gerado do esboço, com uma marcação ainda muito simples do desenho dos cílios. Observando, olha a observação, eu vi que a sobrancelha começa no final e termina no início desse olho, o olho da esquerda. Então entra o desenho de observação para que eu possa entender o contorno dessa sobrancelha. Não estamos fazendo fios, tá? Vamos pintar só para dizer que aqui fica a sobrancelha e cílios. Feito isso, eu já encontrei a estrutura do meu olho esquerdo. Lembrando que a cabeça está virada levemente para a esquerda. Então, esse olho e essa sobrancelha ficam menores. Quanto mais eu viro para a esquerda, menor vai ficar esse lado da cabeça. Então, esse olho é menor do que aquele outro, do que o da direita. Qual é a distância que eu tenho de um olho para o outro? Nessa referência, a distância que eu tenho desse olho para esse é de um olho da esquerda, ou seja, eu medi que daqui até aqui equivale a essa distância. Marquei. Vou desenhar o olho da direita. Agora muita atenção, porque o olho da direita ele é maior que esse da esquerda, portanto, eu medindo esse olho de cá, eu descobri que essa distância dele total, do canal lacrimal até o final do desenho, atenção que não é até o final do fio, hein? Até o final do desenho do olho, eu tenho um olho e meio. Um olho e um pouquinho. Isso eu não estou usando régua, tá? Mas se você quiser medir, pode usar as medidas de régua, também não tem problema nenhum. Sobrancelha. Bom, nesse caso já é bem diferente. A distância onde a sobrancelha começa e aonde ela termina, eu tenho que descobrir puxando uma linha vertical na minha referência. Puxei uma linha vertical na referência, eu vi que ela começa um pouco antes do começo do olho. E puxando uma vertical no final da sobrancelha, eu descobri que ela termina num espaço X do final do olho. Então, com isso, a gente tem uma estrutura bem arrumada de como ficaria essa questão dos dois olhos virados para a esquerda. Após feito a marcação do esboço dos dois olhos e sua devida sobrancelha, lembrando, não vamos fazer fios nem de sobrancelha, nem fio de cílios. Só vamos apontar e pintar de preto normalmente. Então, a sobrancelha, depois de marcada, foi preenchida com preto. Os cílios, a mesma coisa. Com relação ao olho, uma camada escura pelo lado de fora, na íris. A pupila bem pretinha, eu coloquei um círculozinho branco do lado esquerdo de cada pupila, só para dar aquela luzinha que fica mais bonitinho, né? E na parte entre a pupila e a faixa preta que eu fiz, um esfumado com esfuminho para gerar aquele cinza mais delicado. Então o cantinho do olho também, um pouquinho de esfuminho para ficar um pouquinho mais claro. E a mesma coisa para o segundo olho, pintar a sobrancelha, normalmente bem pretinha, e partir para as pinturas do olho e dos cílios. Lembrando sempre que essa é uma forma bem simples, bem básica,
para a gente poder ter uma face com a marcação de luz e sombra bem definida e, novamente falando, bem simples. Não esquecer de passar o esfuminho sempre gerando sombras bem clarinhas, tanto na dobrinha dos olhos, quanto no lado branco do olho esquerdo, quanto do lado branco do olho direito. O esfuminho tem que ser bem clarinho, hein? Lembrando, nada de mão pesada. Com relação ao nariz, o desenho do nariz é bem básico, é bem simples. Vê só o que só nós temos de desenho, de traço, né? São pequenas marcações com as suas devidas inclinações para que a gente possa ter o posicionamento dele ainda sem sombrear. O que na verdade vai dar o detalhe do volume do nariz será o esfumado, vai ser a sombra. Então, novamente lembrando, uma marcação bem simples de uma cabeça levemente virada para a esquerda, onde eu tenho uma narina menor, óbvio, e uma narina um pouquinho maior. Nessas narinas, tanto na direita ou da esquerda, é sempre importante colocar um cinzazinho, um esfumado, inclusive na parte de baixo do nariz. Então eu vou levantar os traços que eu fiz, todos eles com esfuminho, passar o esfuminho bem simples, bem leve, e em seguida começar a trabalhar o esfumado do nariz como um todo, ou seja, eu já tenho a marcação do esfumado do nariz na sua parte que é narina e lateral da narina. Agora eu vou começar a colocar o esfumado também na parte frontal do nariz, na pontinha do nariz, né? Que é o que vai dar uma leve modelagem nele. Então eu aplico o esfuminho na parte de baixo, tentando fazer um movimento giratório ali, para que o nariz, a ponta do nariz fique um pouquinho mais erguida. Então, após terminada a parte de baixo, eu vou começar a dar a modelagem do nariz. Eu preciso ter um contorno nele. Não se faz contorno do nariz desenhando linhas, mas sim faz-se o contorno do nariz usando a modelagem da sombra. Então eu vou aplicar com o meu 2B deitado a área que eu entendo que será de sombra do lado esquerdo e novamente do lado direito. Vou dar uma esfumada com o dedo, mas eu poderia usar um papel também. Então observa que a aplicação do grafite está bem fraquinha. Em seguida eu faço o esfumado com o dedo, onde eu vou delinear o contorno do nariz para o lado direito e do lado esquerdo. Então é isso que gera a nossa querida sombra e o volume no design do nariz, para que ele possa ter
sensação de 3D. Então você pode aplicar isso, lembrando que eu estou aplicando sempre com o 2B, tá? O 6B ele entra somente nas sobrancelhas e entra nos cílios e nas partes mais escuras de uma forma geral, né? No restante eu estou usando um 2B. Bom, com relação à boca, a gente primeiro tem que achar essa largura dela, que é importante. Como ela está, lembrando, a cabeça está virada levemente para a esquerda, então a boca não pode ser simétrica. Então, do meio do lábio superior para a esquerda eu tenho menor, do meio do lábio superior para a direita eu tenho maior. Então, a boca, se eu puxar uma linha vertical do final da boca do lado esquerdo, ela vai encontrar exatamente a pupila do olho esquerdo. Ao passo que se eu puxar uma linha vertical no canto da boca do lado direito, ela vai encontrar o início do olho do lado esquerdo. Não está batendo no canal lacrimal, mas é ao início mesmo do desenho da parte branca do olho. Então, com isso eu já tenho uma noção de onde ela começa e onde ela termina. O mais importante aí é sempre prestar bastante atenção na referência, porque existem, como qualquer figura humana, várias formas de modelos de rosto, né? Nesse caso da referência, o lábio superior ele é menor que o lábio inferior. Eu arriscaria que se ele tem a parte maior do lábio superior tem 1 centímetro, a parte maior do lábio inferior tem 1,5 centímetro. Então, assim, é um pouquinho maior, mais gordinho o lábio inferior. Não se desenha fio contornando a boca inteira. Com o lápis 2B, a gente faz a junção delas mais escuras, passando o 2B, escurecendo a junção do superior com o inferior. E com o esfuminho ou com um pouquinho de grafite, aí sim é que você vai desenhar e modelar os lábios, tanto a parte superior quanto a parte inferior, marcando um pouquinho das estrias, marcando um pouquinho do sombreado, que é sempre próximo à saída dos lábios. Então, saiu da parte escura da boca, para frente vai clareando e para baixo vai escurecendo. E outra coisa muito importante também é colocarmos sempre uma sombrinha embaixo do lábio inferior, na altura do queixo. Isso ajuda a dar esse destaque. Então, nesse caso específico, o esfuminho ele faz todo o desenho, lembrando, ele bem fraco, bem clarinho, para não ficar nada muito carregado.